ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aceitou o pedido da Procuradoria-Geral da República e autorizou o depoimento de representantes do X, o antigo Twitter, no Brasil. Moraes diz que o pedido da PGR está em conformidade com a investigação determinada para os fins da instauração do inquérito. A apuração visa investigar as condutas do bilionário Elon Musk, dono do X, em relação aos crimes de obstrução à justiça e incitação ao crime. Moraes também já havia exigido a inclusão de Musk como investigado no inquérito das milícias digitais, que já tramita na corte. Cris, agora, bem, o pessoal estava reclamando que as decisões do Moraes estavam sendo tomadas, neste caso, a resposta, né, de ofício, ou seja, sem pedido da Procuradoria-Geral da República, sem pedido do Ministério Público Federal, e agora a PGR, né, apresenta um pedido para tomar depoimento dos funcionários do X. E ele acata, né? Mais um momento aí que a gente vai saber. Eu acho que é uma decisão correta, né, Sakamoto? A gente quer saber o que os representantes do escritório daqui têm a dizer, porque eles vêm sinalizando que eles não depende daqui, não depende do Brasil, não depende deles. As decisões são tomadas lá fora. E a gente precisa entender isso. Acho que também é bom que a gente tenha o máximo de transparência possível sobre isso, né, Sakamoto, porque essa briga toda tá um pouco assim, escusa, a gente não sabe direito as contas derrubadas, e aí existe uma dúvida de se o X Twitter liberou coisas, liberou live, liberou conta que não deveria ter liberado. Eu não sei a opinião de vocês, mas eu sou a favor, seria a favor da total transparência sobre que contas são essas, quais são as razões, e também acho que a gente precisa entender de fato quanto que o escritório do Brasil tem autonomia dentro da empresa mesmo para tomar esse tipo de decisão. A gente não entendeu isso, eles dizem que não tem, mas eu acho que isso também precisa ser investigado. E, de novo, aí tem uma questão de relação internacional, né? A gente estava aqui falando, tem relação internacional e tem avanço da extrema-direita, do radicalismo, tem uma questão aí da regulação que a gente também está discutindo no Brasil. Quer dizer, não vai ser uma coisa fácil, não é algo que a gente vai conseguir, esse nó vai ser desatado muito devagar e são muitas etapas para a gente resolver, Sakamoto. Isabela, como é que isso se insere, né? A gente, bem, o depoimento é mais uma etapa, né, dessa novela, né, que se foi estabelecida a partir do momento que o bilionário Elon Musk, dono da Tesla, do Twitter, da SpaceX, né, começou a atacar não só o ministro Alexandre de Moraes, mas também o STF, sobrou até para o governo brasileiro, né, quando ele divulgou uma fake news de que o Moraes teria mandado soltar Lula, né? Inclusive, para lembrar, é sempre bom lembrar, até para desmentir a mentira, o ministro Alexandre de Moraes votou contra, né, aquela votação de 2019 que acabou soltando Lula, que era a questão do cumprimento de pena após condenação em segunda instância. Ele votou contra, ele votou de uma forma que o Lula ficaria preso, né? Então foi voto vencido 6-5, né? E o Elon falou que não, que ele tinha ajudado a libertar o Lula, mas enfim. Depois de todo aquele quiprocó, dos ataques, né, de tudo isso mais, aquilo, é claro, como a Cris falou, a gente precisa entender o que está por trás disso. Tem a questão da relação com a direita internacional, tem a relação com a questão da regulação e dos interesses econômicos do próprio Musk, mas pensando na direita brasileira, na extrema-direita brasileira, isso aí excitou a extrema-direita brasileira, né? E eu queria que você analisasse um pouco, né? Qual que é o impacto disso, essa animada, essa lufada de ar fresco que o Musk deu na extrema-direita através desses ataques. Como é que você avalia? Bom, sobre essa, é uma novela, né? Porque são tantos capítulos e tantos personagens, né? Que até a gente, tô com medo até de não lembrar de tudo. Mas no final das contas, sobre especificamente sobre a recepção, vamos dizer assim, do que o Musk fez, eu avalio da seguinte forma: a gente tinha digamos, no Brasil, uma extrema-direita que tentava se internacionalizar, tentava ser referência internacional, mas não conseguia, né? Então, o Musk, pela primeira vez, a gente tem sempre tinha uma situação em que, de uma certa forma, a extrema-direita no Brasil e a direita radical mimetizavam o que estava sendo feito fora do Brasil, então um pouco copiava, né? E nesse caso agora do Musk, tem uma coisa que é diferente. Pela primeira vez a gente tem alguém de relevância global que, enfim, eu não sei como dizer de uma outra forma, mas é como dizer que o Elon Musk estava tweetando como o tio do Zap, né? Usando o mesmo vocabulário
enfim, se você achasse que alguém mostrasse os tweets do Musk e dissesse que foi um brasileiro, né, que é, enfim, apoiador do Bolsonaro, ou que estava nesses acampamentos que deram depois no 8 de janeiro, a gente acreditaria. Então, pela primeira vez a gente tem, digamos, a volta, né? Ou seja, esse discurso da extrema-direita brasileira reverberando globalmente. Isso não me parece pouca coisa. Aliado com uma série de visitas, de comitivas internacionais, em que políticos bolsonaristas estariam denunciando uma série, né, uma suposta série de violações de direitos humanos no Brasil, de que o Brasil estaria vivendo uma ditadura, e etc., inclusive pedindo sanções, né? Então a gente tem isso internacionalmente. Então, sim, eu acho que esse caso ele é um pouco mais complexo, porque é diferente do que a gente falava antes, por exemplo, cortina de fumaça, ou então um aceno para a base. Agora as coisas eu acho que tomaram uma outra proporção. E aí isso pode ter desdobramentos significativos, porque a gente teve reuniões internacionais da direita radical e da extrema-direita, como o CEPAC, por exemplo. A gente tem uma edição que é uma edição global, que aconteceu em fevereiro, vai ter uma outra agora, que acontece no meio do ano, em julho. Então, tem conexões que, digamos, elas, pelo menos a meu ver, elas tomam uma forma diferente, elas ficam mais refinadas e mais fortes, no sentido de pensar as conexões da extrema-direita brasileira com a extrema-direita global, e não é só Estados Unidos, mas global. Dito isso, em relação especificamente à questão dos depoimentos, acho que depoimentos são digamos, um artifício legal, institucional, então esses canais são sempre muito bem-vindos, mas de fato eu tenho muitas dúvidas se, enfim, intimar para depor ou convidar para depor representantes legais da plataforma, né, do X ou do X Twitter, no Brasil, se isso é efetivo. Porque os representantes legais, inclusive a gente já teve até uma crise, né, digamos assim, que um dos representantes, né, o principal representante legal, pediu demissão, porque, enfim, diante, né, de todas essas questões e diante de que ele talvez tivesse que responder pelo que o Elon Musk estava fazendo, dizendo, mas a representação brasileira emitiu documentos formais dizendo basicamente o seguinte: olha, o que o Elon Musk está dizendo é que não vai cumprir ordem judicial, mas isso não é o que a gente vai fazer. A gente está cumprindo as ordens judiciais, está tudo certo, não leve em consideração o que o Elon Musk está fazendo, que nem CEO do Twitter ele é, né, do X. Ele, enfim, nem deveria se colocar nessa posição. Mas ele é quase CEO, né, digamos assim, na prática acaba sendo CEO. Então, a representação no Brasil também alega que não tem gerência, né, que não tem jurisdição para as decisões que são tomadas em relação às questões das contas. E como a Cris também colocou, mesmo nós brasileiros, a gente não tem transparência, porque como o inquérito corre em sigilo de justiça, a gente não sabe quais são as contas. Tem algumas que a gente sabe que são notáveis, notórias, por conta de repercussão pública, mas a gente não sabe quais são as contas. Não dá nem para dizer se até agora o X tem ou não acatado as decisões judiciais, porque a gente não sabe em que proporção que se dá, quais contas são, quais são as razões, etc. Então, esse inquérito está com muito pouco transparência dessa perspectiva. Mas eu não sou muito otimista em relação ao que esses depoimentos dos representantes da plataforma no Brasil podem dar de subsídios. Eu acho que é uma conversa que provavelmente vai ser mais em torno de: vocês estão cumprindo as ordens judiciais? Sim, estamos. Não, isso aqui não compete a nós, isso aqui é uma decisão que não vem do Brasil, o Brasil tem pouca gerência em relação a isso, e não deve sair muito mais elementos desses depoimentos. Não sou muito otimista, não.